muito posto, onde você, ao invés o trabalho concreto, né, sendo absorvido pelo trabalho abstrato, isso coloca para a gente uma questão central, que é de buscar formas de luta e resistência coletiva. Fátima está aqui incomodada com o horário. É péssimo isso, né? Mas eu estou realmente preocupada por conta dos voos e por conta do trânsito aí fora, né? Então, assim, eu quero chamar rapidamente a Malu, o Wagner, a Tânia, a Aline e Monique, certo? E aí, assim, eu quero pedir para que os companheiros falem o mais sucintamente possível. Tá? Boa noite. É complicado, todas as questões que surgem, assim, a gente em 3 minutos tentar concatenar tudo que foi colocado pela mesa e até pelas próprias intervenções colocadas aqui. Iniciando, assim, só um informe, aquele formulário que os profissionais receberam, por favor, entreguem lá na frente, porque tem algumas pessoas que estão indo embora e não estão entregando, é importante para o grupo que está fazendo a sistematização disso. Eu acho que aqui levantar algumas questões a respeito aí, eu vou pegar a parte que mais me toca quanto ao movimento estudantil, e aí foi muito colocada a questão da própria educação. E aí a gente vê hoje, e foi colocado a respeito do professor voluntário aqui. Hoje na UFRJ a gente tem vivenciado isso na Escola de Serviço Social, a questão do professor voluntário. E eu, particularmente, comungo da ideia que a Yolanda coloca, e vamos pensar assim para médio e longo prazo. No imediato, de repente, o professor voluntário, ele não representa nenhuma precarização ou nenhuma ofensiva para a universidade. Mas no contexto neoliberal que a gente vive, de corte de verbas, de não investimento na universidade pública, sem dúvida, a universidade não vai estudiar e pensar, não vai estudiar e colocar esse professor voluntário para assumir o cargo de um professor que a gente deveria ter ali naquele momento. Então, eu acho que é muito complicado a gente pensar aí essa intervenção do professor voluntário, levando em consideração o que a gente tem aí de tripé de ensino, pesquisa e extensão. Que esse professor voluntário, ele é limitado nas suas ações dentro da universidade. Ele não vai ter, muitas vezes, a possibilidade, igual da UFRJ, a questão de orientação de TCC, dos alunos. Ele pode exercer a pesquisa, sim, a extensão, mas eu acho que fica aí prejudicada a questão do tripé da universidade mesmo. E pegando um pouco aí do que o Rodrigo coloca hoje, a questão do próprio governo, a questão do que a gente vivencia hoje, da assistencialização das políticas públicas, o que a gente tem vivenciado hoje é isso, cada dia mais a saúde, a habitação, todas as políticas, elas perpassam por dentro da assistência para que elas possam ser implementadas. A gente vê o quão difícil é muitas vezes fazer essa discussão com a população. Não é pouca coisa um governo ter 83% de popularidade dentro da população. E é hoje o que o governo Lula tem. E aí, se a gente pega, fazendo uma discussão mais profunda desse governo, a gente vê o quê? Que esse governo, em nada, abandonou as pautas anteriores do governo que era anterior a ele, do Fernando Henrique. Então, acho que pensar isso para o serviço social hoje, dentro do contexto neoliberal, de ofensiva do capitalismo sobre a classe trabalhadora, é fundamental. Assim, infelizmente, dentro do tempo, tentando respeitar, não dá para a gente aprofundar e fazer uma discussão maior. Mas aí também eu quero deixar assim, uma lamentável observação, que é muito triste a gente ter uma plenária cheia e na hora do momento do debate, que os assistentes sociais reivindicam, a plenária está vazia dessa forma. A gente sabe de todas as dificuldades dos profissionais, moram longe, essa coisa toda. Mas a gente sabe também que não é a todo momento que a gente tem a possibilidade de estar aqui e estar compartilhando desses profissionais e ouvir coisas. E é deslegitimar muitas vezes os nossos colegas que estão aqui para fazer intervenções e trazer coisas tão importantes para a gente. Bom, boa noite. Meu nome é Wagner. De forma bem breve, eu vou explicar a minha situação pessoal e vou levar para o professor Ricardo, para a professora Yolanda, para ver se eles conseguem dar uma indicação, um parecer. Eu sou recém-formado pela Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras, a UF. Faço parte da primeira turma, ou seja, completei 1 ano de graduado, de formado. E desde esse 1 ano, antes de me formar, no período já de TCC, monografia, eu já estava buscando emprego na área do serviço social, né? Me cadastrando em sites, em empresas de RH,
E eu moro lá no município de Rio das Ostras, tem Macaé, que é um município vizinho, com toda aquela questão do petróleo, do gás, do pré-sal, isso tudo que a gente está ouvindo, mas a situação de emprego lá na área do serviço social é muito ruim, acho que é de mal a pior. São os contratados nas prefeituras municipais, os concursados nas prefeituras de Rio das Ostras e de Macaé são mínimos, são muito poucos. Quando abre concurso, é 1, 2 vagas e o Rio de Janeiro inteiro, em peso, procura a região por causa do salário, que é um pouquinho melhor do que do município do Rio. E o que eu tenho percebido, já que a gente está falando de trabalho, né, de toda essa questão de perda de direitos, é que eles estão exigindo, principalmente empresas, né, privadas, um trabalhador polivalente mesmo, tem que saber inglês, espanhol, informática, AutoCAD, Photoshop, eles exigem tudo, aí pede, se possível, uma pós-graduação em RH, ou um mestrado, um possível doutorado. Então, a minha pergunta, a angústia que eu quero trazer para a banca é a seguinte: como eu, recém-formado, e os outros estudantes ainda, né, que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, podem se preparar ou podem se mobilizar, né, porque eu me formei, mas eu continuo exercendo a minha profissão anterior, com o meu salário anterior, né? E isso para mim é uma insatisfação muito grande. De toda a minha turma, formaram-se uma média de 25 alunos, somente 2 estão atuando como assistentes sociais devidamente remunerados, né? E como o professor Ricardo trouxe, a condição dos trabalhadores também lá na região de Macaé, de Rio das Ostras, é muito gritante. Por quê? Na Petrobras, um assistente social está ganhando por volta de R$ 1.500. 2 minutos, tá? E na prefeitura de Arraial do Cabo, o assistente social ganha R$ 400. Então, e para a professora Yolanda, ela falou da questão do gênero, né? Será que o assistente social homem ganha mais do que o assistente social mulher? Eu queria trazer uma curiosidade, que geralmente nos sites de recursos humanos, de emprego, eles sempre colocam lá, assistente social preferencialmente feminina, né? Mulheres. Então, como fica a questão dos homens assistentes sociais, né? Não são contratados por ser homens? Ou se forem, será que vai haver uma inversão de nós, homens, ganharmos menos, né? Então, compartilhei a angústia, agradeço e parabenizo pela presença de todos. Obrigada, Wagner. Tânia, por favor. Tânia? Anne. Ali? Anne. Oi, boa noite. Meu nome é Anne Caroline. Eu sou assistente social atuando na área da saúde mental pelo programa de residência da Prefeitura do Rio. E a minha questão, até no bloco anterior, a outra menina, Aline, né, ela veio falar da questão das OS, né? Eu acho que assim, a saúde mental atualmente, ela vem passando, o cenário dela hoje está muito bem expresso pelo que a mesa hoje retratou muito bem aqui essa noite, né? Que tem a ver com essa questão das organizações sociais, que os centros de atenção psicossociais agora, psicossocial, que serão inaugurados, eles já vão ser gerenciados por organizações sociais. Os PSFs, eles já têm essa proposta de serem implementados pelas OS, né? E assim, a minha questão tem a ver com a forma como a gestão municipal vem enfrentando isso, né, que é de uma maneira muito clara como foi imposto isso, né, a despeito de dois fatos muito assim importantes. Primeiro que claramente foi desrespeitado o controle social, né, que ano passado a Conferência de Saúde, a maioria das áreas programáticas vetaram as organizações sociais e ainda assim passou, né, a resposta da gestão municipal é que iria ser implementada sim, né? E o segundo ponto é que o Sindicato dos Médicos, há 10 anos atrás, quando o prefeito César Maia havia
colocada essa questão das organizações sociais, moveu uma ação que ficou tramitando durante todo esse tempo para barrar essa privatização do SUS, que é claramente isso que vem acontecendo. Recentemente, foi ganha no STF, né, essa ação, e a prefeitura ela vem desrespeitando isso, né, ela vem infringindo uma decisão judicial que já existe favorável ao Sindicato dos Médicos para barrar as organizações sociais. A minha questão é como podemos nos mobilizar, né, para poder, num cenário tão desfavorável, onde a própria gestão desrespeita não só uma decisão judicial, como o próprio controle social que nos é garantido através, né, da nossa legislação do SUS. Né? Como nos organizar frente ao que a própria professora Yolanda Guerra trouxe, das dificuldades desse trabalhador, né, de saúde mental, que é a dificuldade da maioria dos trabalhadores, que tem jornada dupla, tripla de trabalho, né? Existe um movimento que está se organizando dos trabalhadores, mas com muita dificuldade, porque as pessoas elas têm essas limitações. Né? Então, é essa questão que eu estou colocando para a mesa. Muito obrigada. Sou Tânia Damer, assistente social do Sistema Penitenciário do Rio. Professor Ricardo, o senhor trouxe as questões do trabalho na sociedade, enfim, do momento que estamos vivendo, e eu queria lhe colocar uma questão que talvez o senhor ache estranha, mas quem lida com esse campo do sistema penitenciário se depara com sobrantes do mercado. Os sobrantes do mercado, na verdade, eles estão presos porque eles se inseriram em práticas delituosas no mercado ilícito de trabalho. São trabalhadores, a grande maioria envolvidas com tráfico de drogas, com roubo de cargas, com disciplina, com regras muito cruéis do ponto de vista do cotidiano, como trabalhador, como peão do tráfico. Eu entendo que todos são peões. Eu não entendo que ninguém que esteja preso seja o capitalista, tá certo? Ninguém conhece os capitalistas dessa área. Então, a questão que eu queria colocar é o seguinte: se temos a fábrica da Chincariol, ou se temos a Souza Cruz, ou se temos, enfim, as várias indústrias que o senhor poderia estar visitando para conhecer o trabalho dentro da área do lícito, na medida que certas drogas elas são criminalizadas, são consideradas ilícitas, como é que fica, né, a peãozada que sustenta suas famílias, que usa a sociedade, se utiliza de todo o consumo que a sociedade coloca goela abaixo de todos nós, na medida que, por exemplo, uma política de segurança pública do Rio de Janeiro optou em criar as unidades de polícia pacificadora, que traz uma grande ilusão a todos nós, porque está valorizando os apartamentos da região pacificada, né, os apartamentos do asfalto, porque estão servindo de cartão postal para os turistas subirem o Morro Santa Marta e avistarem o Rio de Janeiro, a beleza do Rio de Janeiro do Morro. Para onde que vão os peões e onde buscarão sustento se o tráfico de drogas jamais pode falir? Até porque ele é um tráfico internacional. 2 minutos. Tá? Então, eu queria assim, que o senhor pensasse um pouco sobre isso. Não sei se o senhor alguma vez já pensou no trabalhador da economia ilícita. Obrigada, Monique. Boa noite, meu nome é Monique, eu sou estudante da Escola de Serviço Social da